Olá, crianças! A história de hoje se chama Viva Novamente. O verso para decorar está no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16, e diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem é: servimos quando ajudamos outras pessoas. Maria e sua mãe tinham bem pouco para viver, elas precisavam de alimento. Suas roupas estavam velhas e remendadas. E certo dia alguém disse à mãe de Maria que a assistência social da igreja de sua cidade poderia ajudá-la. Assim, Maria e sua mãe foram para lá, em busca de ajuda. Logo, elas receberam algum alimento e também roupas limpas e boas. Centros de assistência social da Igreja Adventista podem ser encontrados em todo o mundo. Talvez haja um próximo à sua casa, e alguns desses centros de serviço foram chamados de Sociedade de Dorcas. Sabe por quê? Por causa de Dorcas, uma das amigas de Jesus que ajudava as pessoas do povoado em que ela morava. Vamos ver a história. Estavam todos muito tristes pela querida amiga Dorcas. Ela estava muito doente e parecia não melhorar. Eu sei, Dorcas é uma mulher muito boa. Eu gosto de ir à sua casa. Aprecio ouvi-la falar sobre Jesus. Seus grandes olhos castanhos brilham quando ela fala dele. Eu gosto muito da sua risada. É maravilhoso observar as mãos dela. Estão sempre ocupadas na costura. Creio que ela é a melhor costureira da cidade. Mesmo que a saia ou o casaco que ela esteja fazendo seja simples, são sempre bem feitos. E ela, então, dá aquela peça de roupa a alguma viúva em necessidade. As duas mulheres voltaram ao seu trabalho. Havia muito o que fazer naquele dia, mas primeiro elas oraram em favor de Dorcas. Muitos dias se passaram e então, certa manhã, a notícia se espalhou através da cidade. Dorcas tinha morrido. As pessoas se apressaram a ir para a casa de Dorcas para saber se aquilo era realmente verdade. Mal podiam acreditar. Com lágrimas correndo pela face, algumas das mulheres já estavam lavando o corpo dela e depois, gentilmente, levaram o corpo para um aposento superior. De repente, em meio a todo aquele choro e confusão, alguém se lembrou de que Pedro estava visitando os crentes em Lida, uma cidade cerca de 16 quilômetros dali. Vamos mandar buscar Pedro. Assim, 2 homens foram enviados a Lida à procura de Pedro. Pedro finalmente chegou. E que cena ele encontrou ao chegar? Gritos, lamentos e choro. A casa estava cheia de amigos em desespero. Alguns levaram Pedro para o aposento superior. Muitas viúvas se aproximaram dele, soluçando e mostrando os casacos e vestidos que Dorcas tinha feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do aposento e então, silenciosamente, ele se ajoelhou ao lado da cama e orou. Ao levantar-se, voltou-se para Dorcas, que estava deitada, quieta, e chamou: Dorcas, levante-se! Dorcas imediatamente abriu os olhos e sentou-se. Pedro a tomou pela mão e a ajudou a sair da cama, e ele sorriu para ela. Então chamou as pessoas de volta ao aposento para que também pudessem vê-la. Como os crentes ficaram felizes e louvaram a Deus! Mesmo Dorcas estava admirada com o que tinha acontecido. Sem dúvida, as boas novas se espalharam rapidamente. Todo o povo de Jope ouviu sobre o milagre e muitos creram que Deus tinha restaurado a vida de Dorcas porque ela havia ajudado muitas pessoas. E por causa disso, muitas delas creram no Senhor.